Eu quero falar com você nessa manhã a respeito do reino dos céus. Quando Jesus ensinou a orar, ele falou: venha a nós o teu reino. Se Jesus ensinou a gente a orar assim, venha a nós o teu reino, é porque é possível viver o reino dos céus na terra. A Bíblia fala que o reino dos céus não vem com visível aparência. O reino dos céus não é comida nem bebida. O reino dos céus está dentro de nós. Jesus, praticamente o tempo todo, ele pregava sobre o reino dos céus. E um dia um mestre de Israel, Nicodemos, mestre, isso quer dizer que ele conhece a palavra, conhece a Escritura. Ele foi procurar Jesus de noite, por vergonha. Vergonha dos homens. E foi procurar Jesus à noite. E ele, sendo mestre, ele falou para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Porque Nicodemos reconheceu, ele sendo mestre, ele reconheceu a grandeza de Jesus Cristo. Mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Porque Jesus sempre falava sobre o reino dos céus. E eu quero falar uma coisa para você: o reino dos céus está muito perto de você e muitos aqui estão passando à margem do reino dos céus. O reino dos céus era para estar na sua vida, na sua casa, e você está vendo e está deixando ele passar. Eu espero que a partir de hoje não seja mais assim. E Nicodemos falou: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Tem que nascer do Espírito. Então aqui, e Nicodemos não entendeu isso, falou: como é possível nascer de novo? Tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus falou: não, Nicodemos, você é mestre em Israel, não sabe essas coisas, você não está entendendo, Nicodemos. Quem nasce da carne é carne. Só nessa passagem já poderia pôr por terra a doutrina da reencarnação. A reencarnação não serve para nada. Porque Jesus falou: quem nasce de carne é carne. Porque essa doutrina fala que o ser humano foi evoluindo com as reencarnações. Nasceu carne é carne. Nasceu carne é carne. Não evolui nada. Mas a Bíblia desautoriza isso. A Bíblia não fala em reencarnação. A Bíblia fala em ressurreição. Mas Jesus disse, então, Nicodemos, tem que nascer do alto, tem que nascer do Espírito. Tem que nascer do Espírito. E Jesus então explica que quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus entra na sua vida. O Espírito Santo só entra na vida de alguém quando essa pessoa entende Jesus Cristo, recebe Jesus Cristo, daí o Espírito Santo entra e aí você nasce. Aí você nasce. Você é um nenezinho espiritual. Mas Nicodemos queria saber sobre o reino dos céus. E Jesus falou: então é preciso receber o Espírito Santo para ver o reino dos céus. E muitos aqui têm visto o reino dos céus. Você já entende um pouco do reino dos céus. Você passa perto do reino dos céus. Mas um pouco na sequência, eu estou falando de João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos que é necessário entrar no reino dos céus. Então uma coisa é você ver o reino dos céus, outra coisa é você entrar no reino dos céus. Eu quero falar hoje então sobre como entrar no reino dos céus. E não pense que você vai entrar no reino dos céus quando você morrer e acontecer o arrebatamento, ou quando Jesus voltar com você ainda vivo e você for arrebatado. Você entra no reino dos céus agora. Você já tem que estar no reino dos céus. Então, eu peço que você abra o Salmo 1 comigo. O Salmo de número 1. E eu vou dizer uma coisa bastante simples, para você saber que você está vivendo no reino dos céus. Quando Jesus falou: venha a nós o teu reino, Senhor. Eu falo isso para mim, certo? Eu não vou falar
por você, venha a nós o teu reino. Pai, venha o teu reino na minha vida. Eu quero viver o teu reino, eu quero viver no teu reino, eu quero viver para o teu reino. Isso já mostra que não é só depois do arrebatamento, não é só lá em Apocalipse. Venha o teu reino agora. Então o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus é prática, a palavra de Deus é falada para homens e mulheres que vivem neste mundo. E aqui o salmista já fala de 2 tipos de vida, de dia a dia. Ou você vive e segue conselho. Quando Deus fala ímpio e pecador, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele chama alguém de ímpio e pecador, quer dizer o seguinte: essa vida ainda não tem a salvação, não tem Jesus Cristo ainda. Porque nós, a Bíblia fala, nós éramos pecadores, nós éramos ímpios, mas nós fomos lavados, fomos remidos, fomos purificados, fomos santificados por Jesus Cristo. Amém? Isso é a remissão dos nossos pecados. Eu não sou nem um pouco melhor do que qualquer pessoa que não tem Jesus Cristo. Eu não sou nem um pouco melhor. Se eu me deixar levar pelos meus pensamentos, pelas minhas vontades e as minhas emoções, eu rapidamente fico igual a alguém que não tem Jesus Cristo. O que nos faz melhores é o Espírito Santo em nós. Né? A única diferença entre você e um ímpio é o Espírito Santo. Concorda? E quando a gente vive de acordo com o Espírito. Porque se você também tem o Espírito, mas vive de acordo com a carne, aí então está igual, não tem diferença nenhuma. Então, ou as pessoas vivem seguindo o conselho dos ímpios, se assentando com os ímpios, vivendo com os ímpios, que é o normal, são todas as pessoas, é a maioria. Ou você está numa outra categoria, ou você tem o seu prazer na lei do Senhor, e você medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não dá para você ler a Bíblia o dia inteiro, né? Mas dá para você ler no seu devocional e meditar de dia e de noite. A qualquer hora a palavra do Senhor vem para o seu coração, vem para a sua mente e você vive diferente. Amém? Você não vai ficar buscando conselho, diversão, prazer e preencher o seu tempo com aqueles que não conhecem Jesus, mas com a palavra de Deus e com aqueles que têm Jesus. É um outro reino. Você vira crente. É diferente. E já aconteceu com você? Acontece muito com os jovens, mas acontece com todos nós. De repente você se vê numa reunião, você foi convidado para uma festa, ou para uma reunião, ou para um clube, ou por que seja, de pessoas ímpias. De novo, eu não estou julgando o ímpio, não sou eu que uso essa palavra ímpio, é Deus que usa. Eu sou um ímpio remido, eu sou um ímpio lavado pelo sangue de Jesus, não sou melhor do que ninguém. Mas quantas vezes você está numa reunião com ímpios, ou numa festa, ou num curso, ou numa sala de aula, e de repente começa ali algum assunto, ou alguma prática que eles estão fazendo, ou alguma conversa, e você se sente um estranho no ninho. Já aconteceu com você? Você se sente, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu não sabia que eu tinha mudado tanto. Eu não pertenço mais a esse grupo. Já aconteceu com alguém? A gente muda. Você passa a pertencer a outro reino. Mas só que então Deus quer dar para nós padrões do reino dos céus. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não busque conselho nos ímpios. Não tenha o teu prazer nas atividades que os ímpios têm. E crente gosta de radicalizar. Não, eu creio que isso não tem a ver com não jogue bola, não ande de bicicleta, não pode ver um jogo de futebol, não pode se divertir com os amigos. Não é isso. Deus não está falando isso. Deus está falando, não busque conselho deles. Não conviva o tempo todo com eles.
Medita na lei. Você pertence ao reino. E aí o que acontece? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, versículo 3, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando uma árvore é plantada junto a ribeiros, a sua raiz, lá no fundo, ele está sempre no lençol freático e ele tem folha o ano inteiro, e na época do fruto ela dá fruto. É assim a árvore plantada junto a ribeiros. É assim o cristão que vive no reino, com as prioridades do reino. Tudo quanto fizer, prosperará. Isso é muito sério, isso de não secar. Eu tinha uma avenca, que eu gosto muito, uma avenca, conhece a avenca, né? Parece samambaia, mas não é samambaia, é avenca. Essa avenca eu tinha há muitos anos. Veio comigo desde São Paulo. E quando eu quase morri, ela morreu. Tadinha. Por quê? Porque quando eu tive infarto, eu fui para São Paulo e a minha casa ficou fechada e eu só voltei 2 meses depois. Não, 2 meses e meio depois voltei para minha casa. Incrível, né? O remédio que estava lá na pia estava lá ainda. Não, a faxineira foi, a nossa moça que faz a limpeza, mas ela deixou tudo como estava, né? E quando eu fui ver a minha avenca, tadinha, tinha morrido, seca, esturricada. Ela ficou 2 meses e meio sem água. Você, se não meditar na palavra do Senhor todo dia, você viver de acordo com os padrões do outro reino que você não pertence mais, você vai secar e vai morrer. Lembra da avenca, tá? Deus quer você plantada junto a ribeiros e tudo que você fizer vai prosperar. Profetizo, tudo que você fizer vai prosperar. Amém? Aleluia! Eu lembro que uma vez a minha mãe falou isso há muitos anos, falou, filho, você parece que nasceu virado para a lua. Parece que é uma expressão que usavam antigamente. Parece que você nasceu, a expressão falava assim, desculpa, com o bumbum virado para a lua. Isso existia, né, essa expressão. Porque tudo que você faz dá certo, filho. E eu já sei por quê. Porque Deus está com você. Amém? Mas não são assim os ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Viu? Ainda que um ímpio pareça que vai bem, Deus fala, é como a palha, vai voar. No máximo, quando chegar no juízo, não vai prosperar mais. Mas só que o que Deus tem para você e para mim é vida abundante aqui, agora. Venha o teu reino, que venha o reino dos céus da sua vida, em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje como um cidadão do reino dos céus. Jesus falou, vocês não são desse mundo, eu também não sou. A Bíblia nos chama de concidadãos dos santos, concidadãos dos céus. Você é um cidadão do céu que mora na terra. Por isso que eu sempre uso essa expressão, os pés na terra, mas a cabeça no reino dos céus. Glória a Deus. Então, para a gente entender isso, o que Deus espera dos cidadãos do reino dos céus, a gente vai ver uma parábola de Jesus, que está em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Como eu disse, ele sempre fala sobre o reino dos céus. Marcos 4. Mas antes de ler o capítulo 4, eu quero situar para você o que estava acontecendo com o Senhor Jesus quando Ele ensinava essas coisas, irmãos. Logo depois, olha só, Jesus tinha entrado numa sinagoga, Jesus curou um homem que tinha a mão mirrada no sábado. Então Jesus estava já confrontando o legalismo, porque a lei dizia que não podia fazer nada no sábado, e Jesus estava dizendo, eu sou maior do que o sábado. Deus fez o sábado para o homem, não o homem para o sábado. E Jesus curou um homem no sábado. Logo depois disso, Jesus escolheu os 12. Jesus passou a noite inteira orando
E Deus revelou para ele, ele escolheu os 12 apóstolos. E aí então ele está começando o ministério dele. Já começou a fazer milagre, já está com os 12. E aí, olha aqui Marcos capítulo 3, versículo 20. Marcos 3, 20. Foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão, de tanta gente. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os parentes de Jesus saíram para prendê-lo, porque falavam, está louco, está fora de si. O nosso irmão, a mãe dele falava, meu filho está fora de si, ele está delirando, ele está achando que ele é Deus, não é? E saíram para prender Jesus, porque Jesus já estava com discípulos, já tinha uma multidão seguindo ele, mas já estava fazendo milagres. E aí diz aqui no versículo 31, dá uma olhada no 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. O que a mãe dele e os irmãos tinham de fazer lá? Prendê-lo. Por quê? Porque diziam, está fora de si. Você já tinha visto esse contexto aí? E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Claro que Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabia por que a família dele estava lá fora, porque eles iam levar ele, filho, vai embora, vai preso, você está louco. E ele lhes respondeu respondeu para a multidão, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui, ouça isso, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E outra vez começou a ensinar. Não prenderam ele, mas ele aproveitou para deixar uma lição para nós. Todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então eu cheguei nesse ponto para te dizer uma coisa. Entrar no reino dos céus, viver no reino dos céus, é fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 2, que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. E ele fala, Pai, aqui estou eu e os meus irmãos na congregação dos santos. Lembra do Salmo capítulo 1? Que os ímpios não vão prevalecer no juízo, nem entrarão na congregação dos santos. Hebreus capítulo 2 fala da congregação dos santos. Quando Jesus fala, Pai, aqui estou eu e os meus irmãos na congregação. E Hebreus 2, se não me engano, versículo 12, fala que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele é o filho primogênito e nós somos irmãos dele, Jesus. Amém? Amém? Agora, quem são os seus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão. Então, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos, você tem que entrar no reino dos céus. Só que Nicodemos, ele não seguiu Jesus em vida, enquanto Jesus estava vivo. Nicodemos teve vergonha. Teve um outro também que não seguiu Jesus em vida, quem lembra? Que deu seu túmulo novo para sepultar Jesus. José de Arimateia. Eu considero José de Arimateia e Nicodemos os discípulos tardios. Depois que Jesus morreu, eles foram. Eles foram, eu creio, a Bíblia dá certos indícios que eles acabaram se convertendo. Mas Nicodemos ainda não servia, Nicodemos não servia ainda, não fazia a vontade de Deus. Então Jesus falava, você tem que entrar no reino dos céus. Você tem feito a vontade do Pai?
E muitos pensam que fazer a vontade do Pai é ser bonzinho. Não, isso é obrigação nossa. A gente chama o bom samaritano de bom samaritano, não é? Mas Jesus não chamou o bom samaritano de bom samaritano. Jesus falou, vinha um samaritano pela estrada. Ser bonzinho, irmão, faz parte do pacote. Se a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que ser bom. Amém? Fazer a vontade de Deus é não pecar. Não, isso é obrigação. Seja santo, porque eu sou santo. O Espírito Santo vai ajudar a gente a não pecar. E se a gente pecar, e todo mundo peca, então fazer a vontade de Deus não é não pecar, porque todos pecam. A Bíblia fala, se dissermos que não temos pecado algum, fazemos-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Todos pecam. Então, ser bonzinho não é fazer a vontade de Deus. Não pecar não é fazer a vontade de Deus. Tudo isso é obrigação. O que é fazer a vontade de Deus? Alguém quer dar mais uma sugestão? O que é então fazer a vontade de Deus? Honrar meu pai e minha mãe? É vontade de Deus. Mas isso também está incluído no pacote. Vamos dar uma olhada aqui a fazer a vontade de Deus. Porque todo aquele que fizer a vontade do meu pai, esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. Jesus falou, essa é da minha família. Então vamos ver aqui, Marcos capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão. De novo, né? De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina. E às vezes eu, quando lia isso, eu pensava assim, puxa, deve ser uma praia calminha, né? Deve ser uma praia tipo Itaguá. Porque ele ficava num barquinho no mar e a multidão em terra. E devia ser uma praia calma como Itaguá e com uma areia bem grande, assim, uma faixa de areia bem grande, como não tem nenhuma aqui em Ubatuba. Não é para a multidão? Concorda? A Praia da Fazenda ela é bem extensa, mas a faixa de areia não é tão grande assim para uma multidão. Mas só que esse mar é o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é um lago. Lembra? É um lago. Represado do Rio Jordão. Não é mar de água salgada. Lembra disso, tá? Então é um grande lago, que do outro lado é a Síria lá, né? Então, Jesus está num barco e essa praia, a gente foi para Israel, eu pude ver isso. Quando eu estava lá, eu falava, então é assim, Senhor. É verdade que tem. Então começa, a praia na verdade não é praia de mar, é praia de lago. E começa plano e logo já sobe as montanhas, assim, vai subindo levemente. Então é perfeito. Jesus está aqui no lago, no barco, e a multidão começa aqui, aí começa a planície, aí começa a subir uma colinazinha, começa a subir a colina, e você então imagina uma arquibancada perfeita, todo mundo no plano e nas colinas, aqui nas colinas, e Jesus falando. Não é perfeito? Ô glória, então é assim, tá? E ele estava no barco e a multidão estava em terra junto do mar e ensinava-lhes muitas coisas. E dizia assim, ouça, e aí presta atenção o que é trabalhar para o reino dos céus. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que semeando ele uma parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves do céu e a comeram. E outra parte das sementes caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto.
e outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Olha lá, e a gente vai poder saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Quem são os que estão de fora? O que o Salmo 1 fala? Ímpios e pecadores, esses estão de fora. Olha só isso, irmão. Deus não faz acepção de pessoas, mas existem dois reinos. Tem os que estão dentro do reino de Deus e estão os que estão de fora. Quem está de fora? Ímpios e pecadores, que se converterem a Jesus Cristo, vão ser lavados pelo sangue de Jesus Cristo, vão ser perdoados dos seus pecados e entram no reino. Mas enquanto isso eles estão de fora. E Jesus disse: para vocês que estão aqui comigo, ele fala para os discípulos, para os 12 e os que estavam junto com os 12, porque você lembra que Jesus não tinha só 12. Uma ocasião, logo depois, ele enviou 70, 2 a 2, fora os 12. Amém, irmão? A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas não aos que estão de fora. Por isso eu falo por parábolas. Por quê? Versículo 12. Para que aqueles que estão de fora, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam-lhe perdoados os pecados. Ah, mas então, Deus não quer que eles se convertam e sejam perdoados? Você acha que Deus não quer? Claro que quer. Jesus falou: vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho. Porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas o fato é que os mistérios do reino de Deus, os ensinamentos do reino de Deus, é para os que estão dentro. Para os de fora, a gente lança a semente, que é o Evangelho, as boas novas. Deus te trouxe aqui, você que já está dentro do reino, você precisa viver o reino. Então os mistérios são revelados. Amém? Você está entendendo? As pessoas que estão de fora, eu sei, porque eu era de fora. Eu me converti com quase 20 anos. Eu não entendia a Bíblia, não entendia crente, eu julgava, eu criticava, eu zombava. Então, essas explicações, essas aulas, por exemplo, a gente está estudando Apocalipse, essas coisas é para os que estão dentro. Para os que estão fora, Jesus fala por parábolas, coisas mais simples, é o Evangelho do reino. Mas a nós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E Deus quer abrir o mistério para você, irmão, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus disse assim, versículo 13, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? E agora preste atenção, o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. A palavra é semeada, irmão. E Jesus, quando termina o tempo do discipulado dele com seus discípulos, porque ele já ia para o céu, ele falou, olha, agora, eis que eu vos envio. Vocês vão como ovelhas no meio de lobos, vão em meu nome, pregue o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Pregue o Evangelho. Então isso é o quê?
é a palavra. A palavra é semeada. E quem é que vai semear a palavra? Quem tem a incumbência de semear a palavra? Você se considera responsável por isso? Ah, não, isso é o trabalho do líder de célula. Ah, isso é o trabalho do pastor. Vamos ver se é. Jesus falou: de graça recebeste, de graça dai. Tenho certeza que vai ter algumas pessoas que você convive ou que você vai encontrar na sua vida que eu nunca vou encontrar. Tem gente que vai estar com você numa viagem de ônibus daqui para São Paulo, que eu nunca vou encontrar essa pessoa. E você teve com ele 4 horas de contato. Será que aquela pessoa não precisava de Jesus Cristo e você poderia ter falado? E você pensa: ah, não, mas eu não sou líder de célula e nem sou pastor. Será? Né? Então, mas o que acontece é que há muitas pessoas, quando ouvem a palavra, tendo ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada, aonde? Que está escrito aí? No coração deles. Quando alguém ouve a palavra de Deus, a palavra desce para o coração, desce para o espírito. E Satanás tem a capacidade de vir logo e tirar a palavra que foi semeada no coração. Você acredita? Às vezes você ora tanto tempo para que o seu filho se converta, às vezes você está orando há tantos anos para que o seu marido se converta, e aqui, naquele dia, ele recebe a palavra de salvação. Alguém, pode ser numa viagem, pode ser no trabalho, recebe a palavra. E Satanás vem logo e rouba a palavra. Você acha isso justo? E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, são aqueles que, ouvindo a palavra, logo, com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Ainda não conhecem muita coisa, né? É novinho, novo convertido. São temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha esse segundo tipo, que Jesus está falando sobre o reino de Deus. Algumas pessoas receberam com alegria a palavra e Satanás não chegou a roubar a palavra. Então aquela palavra começou a produzir alguma coisa. Mas quando logo vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. Vê bem, não são problemas da vida, tribulação ou perseguição por causa da palavra que foi implantada. Aquela palavra começou a produzir uma mudança na vida dele. Ele começou a mudar, começou a falar menos palavrão, começou a ter vontade de ler a Bíblia. De repente ele leva a Bíblia para a faculdade ou para o trabalho. Ele está começando a mudar. Ele é temporão ainda, não tem muita raiz. Amém? Você está comigo? Começou a ter um rebentozinho, um brotinho. E aí vem a zombaria, a perseguição. Ei, que Bíblia é essa aqui? Virou crente? Que é isso? Pessoal, olha aqui o pastor. Tem um pastor entre nós. Aí começa a zombaria. Você não bebe, né? Você não bebe mais? A gente vai sair para beber hoje. Que pena que você não bebe, né? Aí começa. Vai ter uma festa hoje, mas acho que você nem vai, né? Aí começa a zombaria, começa a perseguição, começa a tribulação. Às vezes até em casa, às vezes não é fácil. Às vezes até em casa tem algumas famílias que não entendem, não aceitam quando um filho se converte. Lá na Espanha, não sei se a Regiane está aqui, uma vez você me contou, não foi, que lá na Espanha, se alguém falava assim: eu prefiro que a minha filha seja prostituta, não é, do que crente. Você acredita nisso? Um pai falar: eu prefiro que a minha... Porque é um país de tradição católica. Eu prefiro que a minha filha seja prostituta, porque pelo menos vai ganhar a vida, do que ser crente. Né? Já pensou? Então alguns
sofrem também perseguição e tribulação por causa da palavra, até na família. E aí, deixa, é o que Jesus falou, aqueles que a palavra nasce entre os pedregais, como não tem raiz, seca vindo o sol. E o sol são essas perseguições por causa da palavra. Mas Jesus continua falando sobre o quê? Reino de Deus. Quem é que vive no reino de Deus? Nós. Você já não é ímpio. Você é um ímpio remido. Mas essas coisas acontecem dentro do reino de Deus. Satanás está roubando palavra, Satanás está trazendo tribulação e zombaria por causa da palavra. Qual outra coisa que Jesus falou? Aqueles que nascem entre os espinhos, lembra? Ele fala. E os outros, versículo 18, são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus falou isso. Alguns recebem a palavra, ouvem a palavra, mas chega uma hora da sua vida que os cuidados deste mundo, os problemas desse mundo, as riquezas e a ambição de outras coisas, porque se eu buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o meu desejo está ali, né? Eu medito na palavra do Senhor dia e noite. Mas se eu começo a ter ambição de outras coisas, se eu começo a olhar para as riquezas, ou me preocupar com os problemas desse mundo, Jesus fala que isso sufoca a palavra, e a palavra fica infrutífera. Você está comigo? A palavra infrutífera não adianta nada. Jesus falou, eu vos chamei para que vocês deem fruto, que deem muito fruto, e assim meu Pai vai ser glorificado. Para que vocês deem muito fruto. Então, olha que coisa mais triste, tem crentes que chegaram a receber a palavra, Satanás não conseguiu roubar a palavra do coração. Ele foi crescendo um pouquinho, começou a se transformar, teve lá a zombaria das pessoas, ele aguentou a zombaria, passou essa fase. Eu costumo dizer que no começo, os amigos zombam da gente. Virou crente, aquela coisa que eu falei. Mas se você aguenta firme, você não precisa deixar de ser amigo. Só que você não vai ter mais tanto em comum, você vai acabar tendo outros amigos. E as coisas mudam. Mas pode saber que tem um dia que aquele seu amigo vai te procurar. Ele vai te procurar. Porque ele sabe que você tem algo que ele não tem, que ele precisa. Sabe? Aquele que zombava de você, no dia que ele não encontrar mais refrigério nos amigos de copo, nos amigos de droga, ele vai falar, puxa vida, eu me lembro do Alexandre. O Alexandre mudou. Alexandre, eu preciso ter uma conversa com você. Fala comigo. E aí, ele vai te procurar. Amém? Mas então, alguns passam até por essa fase da zombaria, continua firme e continua crescendo e continua se transformando, mas aí começa a ter os problemas do mundo. Ei, irmão, crente tem problema? Nesse mundo tereis aflições, Jesus falou. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E por que então os crentes chegam uma hora que falam, ai, está tão difícil. Depois que eu me converti, ai, parece que a luta aumentou. Que é isso, irmão? Jesus prometeu facilidade para alguém? Já pensou se eu começasse a falar assim, olha, eu acho que eu tive infarto porque eu sou apóstolo, né? Será que se eu não fosse apóstolo eu não teria tido infarto? Satanás nem jogou essa seta, porque ele sabe que nem ia adiantar. Essa seta nem veio, me ocorreu agora. Se eu fosse por essa lógica, tem crente que fala, ai, depois que eu me converti, eu comecei a orar pela minha família, aí veio uma guerra tão grande. Meu irmão, porque você começou a orar, veio guerra. Você vive em guerra. Amém?
Então aquele que já deveria começar a dar fruto, e a gente vai ver o que é fruto, aí vem os cuidados desse mundo, as riquezas e o desejo de outras coisas. Jesus não falou desejo, falou ambição de outras coisas. Aí você tira o foco de Deus e começa a colocar o seu foco nos problemas, ou nas riquezas, ou nas ambições. E a palavra é sufocada e fica infrutífera. Amém? Chegou até ali, o que adiantou? Mesma coisa, Jesus está colocando essas 3 sementes na mesma categoria. A semente que foi roubada do coração, aquele outro que se escandalizou por causa da palavra, e esse que deveria dar fruto, mas foi enganado pelas coisas do mundo, os 3 ficaram infrutíferos. Dá na mesma. Os 3 não estão no reino de Deus, não estão vivendo o reino de Deus. Viram, mas não entraram no reino de Deus. Está precisando acordar. E aí Jesus fala da 4ª semente. Os que recebem a semente em boa terra, versículo 20, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Dá fruto. Aleluia. E aí Jesus, então, explica. Porque você viu que tem muitas parábolas sobre o reino dos céus. A gente não vai ler todas agora. Mas ele fala que no reino dos céus ninguém fica sem trabalhar. No reino dos céus a gente trabalha para Deus. Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Pensa nisso agora. Ele fala que é para pregar o evangelho e fazer discípulos. Amém? Como você teria se convertido se alguém não tivesse pregado? E aí, sabe qual é a estratégia que Deus deu para a nossa igreja, que acho que é muito semelhante à igreja apostólica, porque a gente é uma igreja apostólica? O que a gente pode fazer para aqueles que recebem a palavra e Satanás vem logo e rouba a palavra do coração? Quando alguém recebe Jesus Cristo aqui no culto, a primeira coisa que a gente faz, já tem a equipe da consolidação, que já vai ali para aquela sala ali atrás, pega o nome da pessoa, pega o endereço da pessoa, já começa a orar por aquela pessoa e já convida ele para uma célula. Já convida para uma célula. Amém? Porque ele recebeu a palavra, mas Satanás vai querer tirar a palavra do coração. Então, se ele, na primeira semana, nos primeiros 10 dias, já é convidado para uma célula, aí na célula, durante a semana, ele recebe a palavra de novo. E recebe o amor, e recebe as orações. E a pessoa vai começando a criar uma raizinha. Satanás, você não vai roubar essa palavra, a gente está com ele. Ele chegou no reino, e a gente vai ajudar ele. E aí a gente já convida ele para ir para o pré-encontro. Para ir para o pré-encontro, porque se ele for para o encontro, ele vai ter mais raiz. Então a gente leva para a célula e convida para o pré-encontro. Amém? Você está comigo? Você acha que aquela vida que chegou na célula, Deus quer que se perca? Chegou aqui na igreja, Deus quer que se perca? Não. Pensa se ele for o seu parente, seu familiar, aquela pessoa que está precisando tanto sair das drogas, está precisando restaurar o casamento, e ele chegou ali, se converteu. Você não ficaria torcendo, tomara que alguém consolide ele, tomara que alguém convide ele para uma célula, tomara que alguém consiga levar ele para o pré-encontro. Você não gostaria se fosse algum parente seu? Amém, irmão? E quem é que pode fazer isso? O pastor? Quem está na célula, quem está na consolidação, não é? Então Deus conta com, sabe com quem? Cada vez, para Deus poder começar a mandar muitas vidas para se salvar, e espero que muitos sejam da nossa família. Quem aqui tem alguém da sua família que não é salvo ainda? Levanta a mão. Alguém da sua família que não é salvo ainda. Dá uma olhada em volta. Tem muita gente para se converter. Amém? Você pode dar um amém para a glória de Deus aí? Amém? Eu queria... Tem muita gente para se converter e não adianta só receber a palavra de salvação, porque o Satanás vai tirar a palavra. Ele consegue tirar a palavra do coração. Essa pessoa tem que logo
ser abraçada pela consolidação, tem que logo ser convidada para uma célula, tem que logo já ir para o pré-encontro, porque Satanás, você não vai roubar essa palavra. Quem vai fazer isso? O pastor? Como? Sabe com quem que Deus conta para trabalhar para o reino? Quem faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã. Sabe com quem que Deus pode contar? Fala para quem está aí do seu lado. Deus quer contar com você. Esse trabalho todos podem fazer. Um prega a palavra, o outro convida, abraça com amor, outro encaminha, eu vou com você, eu passo na sua casa e te pego para a gente ir na célula. Vamos lá com você, olha, o pré-encontro é amanhã. Oh, só estou ligando para te lembrar, hein? O pré-encontro é amanhã, está lembrando? Até que a pessoa fala, pessoal, fica no meu pé. É por amor. O David Young Cho, um pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul, David Young Cho, ele fala que lá na igreja dele, eles têm um esquema de células também, e sabe, ele conta uma história num livro dele, que tinha uma moça que morava num prédio, e ela, com amor, ela estava sempre evangelizando, lançando a semente, né, evangelizando as pessoas do prédio dela. Quando ela sabe que chegava alguém novo para morar no condomínio, porque ela já tinha falado de Jesus para todo mundo do condomínio, chegava alguém novo, ela ia lá, levava um bolo. Oi, prazer, eu sou a Rita do andar de baixo. Está aqui um bolo de fubá, tá bom para você? E aí ela, com amor, ia falando, olha, tem uma reunião que a gente faz aqui no meu apartamento, para falar de Deus, para estudar a palavra de Deus, você não quer ir? E evangelizando. E todo mundo na igreja do Paul Young Cho faz isso, do David Young Cho. E aí ele conta que, um caso, eu não vou falar exatamente, se alguém lê o livro, depois me corrige, mas o princípio é assim, que depois de um tempo, aquela vizinha ela não queria a palavra, ela se encheu, falou, mas ela, que insistência dessa vizinha, que insistência, mas toda semana me convida, toda semana me faz gentileza, toda semana, mas não larga do meu pé. Falou, marido, não aguento mais, a gente tem que mudar desse bairro, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, aqui tem um problema nesse prédio, é essa vizinha, que quer que eu vá lá para a fé dela. E ele conta isso no livro, então ela mudou de bairro, não avisou a vizinha, de repente um dia ela sumiu, mudou de apartamento, mudou para outro bairro. Essa irmãzinha colocou em oração o grupo da célula dela, falou, irmão, Satanás está tentando roubar uma vida, a gente não vai permitir, eu peço que todos estejam orando, olha, o nome dela, e falou o nome da vizinha, e ela conseguiu lá com o zelador o sobrenome da vizinha, e o pessoal orando, a célula orando. Ela conseguiu o sobrenome da vizinha, passou um tempo, ela conseguiu através de lista telefônica, porque aqui no Brasil acho que isso demora muito, né? Mas ela lá na Coreia, pelo sobrenome, descobriu, mais de um ano depois, ela não desistiu da vida. Irmão, Jesus não desiste da sua vida. Jesus não vai deixar você ir para o inferno, nem a sua família. Mas Ele vai usar pessoas. Fala para o teu irmão, gente prega para a gente. Fala para ele. Anjo não prega para a gente. Gente prega para a gente. Gente resgata a gente. Amém? Passou um ano e tanto, ela achou lá numa lista telefônica. Achei. É ela. Ela viu qual era o bairro, acionou o pessoal das células daquele bairro, falou, olha, tem uma mulher que precisa de Jesus, eu já falei de Jesus para ela está pronta para receber Jesus, o nome dela é assim, ela mora em tal prédio, tal apartamento. Um dia, aquela senhora bate na porta dela, ela abre a porta, pois não? Olha, você que é a Maria, então, olha, meu nome é tal, eu sou da igreja tal, sabe a irmãzinha Rita? Ela me falou de você, e eu estou aqui para te dar as boas-vindas em nome de Jesus, e eu trouxe aqui um bolo para você. Olha, e começou, e aí ele conta que um tempo depois, essa mulher
falou para o marido, não aguento mais. Eu vou nessa reunião para saber, afinal de contas, o que tem lá nessa reunião. Eu vou na reunião. O resultado, ela se converteu, entrou no reino de Deus e se tornou uma líder de célula. Essa mulher, nunca desista. Amém? Então, a primeira coisa é a gente tentar consolidar a vida. Mas e depois Jesus fala que tem outro caso, aqueles que recebem, então, Satanás não conseguiu roubar. Ele começa a frequentar a igreja, mas ainda não tem raiz. A raiz é a palavra que dá. Por isso que a gente tem muita palavra, muito ensino, tem célula. Onde é que a pessoa vai receber raiz? Solidez. A gente já convida logo, olha, vai para o encontro, faz o pós-encontro, porque ali você vai ter substância. Não é assim que falam, substância. Você vai ter alimento sólido, substância, né? Porque no encontro você passa 3 dias e recebe tanta palavra, tanta ajuda, tanta ministração, que vale por 5 anos de culto do domingo, para ter raiz, para Satanás não roubar. Porque quando vier a perseguição, eu tenho uma fé, irmão, que quem vem do encontro, vem mais forte. Ainda mais se ele vier do encontro e entrar no pós-encontro, que o pós-encontro é para consolidar, ele vem mais forte. E aí quando vier a zombaria lá na escola, lá no trabalho, já não atinge, ele já tem um pouco de raiz. Então Deus deu essa estratégia para a gente. Já leva para o encontro, faz o pós-encontro. E aí é a fase mais difícil, é a fase em que a maioria aqui se encontra. Ajusta o capacete, posso dar uma cajadada aí? É onde a maioria se encontra. A palavra já ficou, você já é crente. Já não se escandaliza mais com zombarias, até porque já pararam de te gozar, porque já se conformaram que você é crente mesmo. E aí Jesus espera que você já deveria começar a dar fruto. O que é dar fruto? Abrir uma célula, evangelizar as pessoas, estar no ministério, trabalhando, porque Jesus quer que uns cuidem dos outros, né? Se todo mundo ficar só sentado no banco, eu sei que alguém vai fazer o trabalho, a gente não teria nada, irmão. Cada um tem que fazer a sua parte. Mas aí, quando eu disse que muitos aqui estão nessa, é porque você já deveria dar fruto. Aí você começa a se preocupar com os problemas. Você começa a se preocupar com as riquezas, sua e dos outros. Sua e dos outros. Tem gente que quando vê o ímpio prosperar, nem questiona muito. Mas quando vê um irmão prosperando, se incomoda. É absurdo, mas tem isso, sabia? Né? Como é que o irmão trocou de carro? Não vou entrar nessa área. Começa a se preocupar com as riquezas, com as ambições e com os problemas e não dá fruto. E aí a maioria dos crentes para. E como é que Deus pode começar a mandar mais vidas para a gente cuidar, se não tem quem cuide? Porque cada um está preocupado com as suas coisas. Eu vou te dizer uma coisa, você não está vivendo no reino de Deus, você está se enganando. Você está vendo o reino acontecer, mas você não está participando. Você frequenta uma igreja, mas você não participa da igreja. Eu espero ser firme e duro para você agora. Frequentar uma igreja, domingo após domingo, você não está sendo trabalhador na vinha. Jesus falou muito sobre o reino. Uma das palavras que ele deu foi sobre os talentos. Ele dá talentos a cada um. E ele vai voltar para cobrar o que você fez com os talentos que eu te dei. Eu frequentei a igreja, Senhor. Eu fui bonzinho, eu fui correto, eu fui honesto. Isso é obrigação. Ou então você não pode falar, venha o teu reino. Porque se você fala, venha o teu reino, é porque eu quero trabalhar para o teu reino, Senhor. Amém? Então, você que já está numa célula, ou se você não está numa célula, você ainda tem que começar a ir numa célula, tá? Porque na célula a gente ajuda uns aos outros, além de ser alimentado com a palavra, amém?
A gente ajuda uns aos outros e a gente é alimentado com a palavra. Você já fez o pré-encontro, já fez o encontro, já fez o pós-encontro? O que Deus pode fazer por você? O que Deus pode fazer por você agora? Para acender a chama que tem em você, para você finalmente começar a trabalhar para o reino. Faz a escola de ministérios. Entra na escola de ministérios, vai avivar os seus dons ministeriais. Muitos aqui podem ser líderes de célula, eu espero que sejam, irmãos. A gente precisa de novos líderes de célula, para abrir mais células, para poder receber mais gente. Muitos aqui podem trabalhar nos ministérios da igreja, e Deus conta com você. Uma igreja não é feita só de estrutura física, é feita de pessoas que trabalham para o reino. Então a escola de ministérios é para isso, é para avivar o seu dom, o seu chamado ministerial. E esses cursos que a gente vai estar sempre dando, agora está sendo de Apocalipse, depois a gente vai dar outros cursos, que é para você estar se aprimorando na palavra, porque é a palavra que vai mudando a gente. Amém? Mas afinal de contas o que Deus espera é que você dê fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Uma semente produz 30, produz 60, produz 100. Que Deus possa estar avivando esse dom em você, esse chamado em você. Vamos ficar de pé, irmãos. Assim que Jesus fala sobre essa parábola, ele fala o seguinte, no versículo 24, atendei ao que ides ouvir. Presta atenção no que você vai ouvir agora, Jesus falou. Para quem que Jesus contou essa explicação da parábola? Não para a multidão, para os discípulos. Amém? Para os discípulos. Ele falou, aos que estão de fora não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a vocês sim. Então essa explicação que eu dei para vocês, Jesus deu para os discípulos. Você é discípulo. E aí Jesus fala, agora presta atenção ao que vocês vão ouvir agora. Ele fala isso no versículo 24. Atendei ao que ides ouvir. Então preste atenção. Ele falou para os discípulos, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Preste atenção, ele falou. Ao que tem, vai ser dado, e ao que não tem, até o que tem, vai ser tirado. E ele explica melhor essa questão naquela parábola dos talentos. O Senhor Jesus disse que ele entrega talentos aos homens do seu reino, cada um conforme o que pode, cada um segundo o seu dom, ele fala. Um recebeu 10 talentos, outro recebeu 5 talentos, outro recebeu 1 talento. Cada um segundo a sua capacidade, Jesus falou. Ele não vai pedir de você mais do que você pode dar, irmão. Não vai. Ele vai te dar o talento de acordo com o que você pode administrar. Mas ele fala que ele vai voltar para pedir contas do que você fez para o reino. Presta atenção. Ele fala, discípulos, atendei ao que ides ouvir agora. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Se você nunca fez nada, se você nunca ajudou, é assim que você vai ser julgado pelo Pai. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Você nunca trabalhou, você nunca fez nada, você nunca ajudou, essa vai ser sua medida. Você semeou discórdia, essa é a sua medida. Com a mesma medida que medirdes, você será medido. Ele está falando para discípulos. E aquele que não fez nada, até o que tem vai ser tirado. Foi assim na parábola dos talentos. Lembra? Um que tinha 10 talentos, Jesus falou, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito, recebe mais 10. O que tinha 5, recebeu mais 5, Jesus falou, servo bom e fiel, te colocarei sobre muito. E aquele que tinha 1 talento só, e por que ele tinha só 1 talento? Porque era a capacidade dele. E aquele discípulo do reino falou, sei que esse senhor
pede de mim o que ele não fez. Ele quer que eu faça por ele. Então eu vou guardar esse talento e não vou fazer nada. E quando ele vier, eu devolvo o talento para ele. Não foi? E Jesus falou, servo mau. Tirem o talento dele e dê para o que tem 10. E você não pertence ao reino, Jesus falou. Você vai para as trevas. Peço que essa palavra dura entre no seu coração. Talvez você só tenha um dom, um talento. Aleluia! É o que Deus te deu. Usa. De repente Ele espera que você seja o levita da célula. De repente, olha, essa célula não tem louvor. Eles têm que cantar a capela, tem que botar CD. Alguém devia tocar violão e cantar nessa célula. Pode ser você. Que bênção. E com essa medida você vai ser medido. Amém? No dia do juízo o Pai vai falar, servo bom e fiel. Eu te dei um dom simples de tocar violão. O seu recurso era pequeno, a sua voz nem era tão poderosa, você nem foi no louvor da congregação, mas o trabalho que você fez na minha célula, filho, é assim que eu te meço. Toma, filho, servo bom e fiel. Sobre muito te colocarei. Você está comigo? Agora, se você consegue tocar violão mais do que eu não toco nada. Eu tentei aprender violão, não foi para frente. E você toca, e você fica, ai que célula, não tem louvor, que louvor frio. Mas Jesus sabe que Ele te deu um talento e você podia tocar. Você podia. É assim que você vai ser medido. Trabalhador do reino, trabalha. Fala para o teu irmão, trabalhador, trabalha. Trabalhador, trabalha. E o reino só tem trabalhadores. Quem não trabalha nem é do reino. Está de fora, está vendo, está assistindo. Recoxarabarabaxê. Pai, eu coloco agora em nome de Jesus essa palavra em ação. Eu declaro por fé que essa palavra seja ativada no seu coração, que essa palavra no seu coração caia em solo fértil, para você dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Que Satanás nunca mais te engane com os mesmos argumentos de sempre. Mas eu não tenho tempo. Mas eu sou tão ocupado. Mas tem alguém que pode fazer melhor do que eu. Arreda de mim, Satanás. Você quer deixar esse povo imobilizado, inutilizado, anestesiado. Repreenda em nome de Jesus Cristo. Repreenda tudo isso que tem cauterizado a tua mente, tem paralisado o seu coração. Que o Senhor devolva no teu coração a alegria de servir, a alegria de servir. Que você se envolva com alegria no reino de Deus. Cada igreja faz parte do reino de Deus e cada igreja tem a sua estratégia. Deus está te comissionando, está te chamando hoje para entrar no reino de Deus como um trabalhador do reino. Recebe essa unção, que você trabalhe com alegria, que você faça com alegria. Lembrando que Deus não vai pedir para você o que você não é capaz de fazer. Só fala para Ele, Pai, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero fazer com alegria. Em nome de Jesus, que o Senhor te capacite, que o Senhor te restaure, que o Senhor te dê essa alegria, em nome de Jesus, amém, e amém.